já vai direto para Toronto, no Canadá, começar mais uma vez com o Ney Lins. O Ney Lins sempre que pode, né? Ele pode pouco, mas quando ele pode, vale muito, porque ele é muito ocupado e é bacana quando ele passa por aqui nessa collab com a gente de conteúdo, de troca. E o Ney é um cara muito bacana porque ele foi se especializando e ele hoje tem uma atuação que é global, fora do país, não só ligado ao Canadá, mas também ligado a outros países e outros lugares também. Ele é especialista em gestão de projetos pela Universidade de Akron, nos Estados Unidos, com pós-graduação em marketing digital pelo IPAN de Lisboa, graduado em marketing pela Universidade do AMB Morumbi, ainda bem que tem alguma coisa do Brasil, e ele é profissional de marketing e autor best-seller na Amazon do Brasil. Gostei, não sabia dessa parte da sua bio. Isso é novo, hein, Ney? Bem-vindo, querido. Obrigada por estar aqui com a gente de novo. Que história é essa, autor best-seller? Me conta aí. Obrigado, Maia. Sempre um prazer estar aqui, sempre um prazer falar com o povo do Piauí, terra que eu amo muito. Então, esse livro, na verdade, eu lancei ele em 2017, se eu não me engano. Eu não divulgo ele. Eu lancei ele na Amazon e ele explodiu de vendas. Assim, é sobre como montar um plano de mídias sociais para o seu negócio. Então, é o guia prático sobre como montar um plano de mídias sociais. Foi um sucesso, ainda é um sucesso. Está um pouquinho Quinto, desatualizado. urgente, vou correndo para lá. Eu quero, eu Vou te quero. mandar o link. Me manda. Agora, Ney, você atua em tantas áreas, e aí sempre que eu falo com o Ney, eu digo, Ney, ele, Maia, sobre o que a gente vai falar agora? Eu falei, cara, onde que você está atuando? O que você pesquisou? Onde que você está? Quais são as entregas que você está fazendo para as empresas? E ele sempre traz um assunto diferente. O assunto de agora é ligado a marketing e vendas complexas sobre essas estratégias, mas o Ney traz um negócio que eu acho que pouca empresa está pensando. No Brasil, pelo menos, eu acho que tem bem pouco. Fora, eu acho que essas entregas já estão acontecendo mais, que é como tirar o foco da geração de leads. Os leads, gente, são os e-mails, são os contatos de telefone, de WhatsApp. O que mais é lead dentro de uma empresa, Ney? Para as pessoas entenderem e a gente desmistificar o próprio lead. Qualquer contato que venha através de um formulário no site, né? Normalmente as empresas. Formulário, exatamente. Então, Exato. lead é isso. Você responde alguma coisa e você deixa o seu contato. Então, é e-mail ou telefone, uma forma de te conectar. E aí, o que o Ney traz para a gente, ele falou, Maia, eu estou trabalhando muito B2B, que é de empresa para empresa. Geralmente, ele faz esse jogo entre B2B, ele opera nesses ecossistemas, de tirar o foco da geração desses leads que a gente acabou de explicar e expandir conhecimento sobre o seu produto ou o seu serviço, porque há um erro recorrente de marketing nas empresas e é um marketing baseado só em conta. Então, assim, o que o Ney vai dizer para a gente é como que esse processo pode ser refeito e como que esse lucro pode aumentar, tirando esse foco dos leads. Aqui para frente é o Ney que vai contar. Vou ficar calada, aprendendo, junto com os nossos internautas e telespectadores. Que isso, é um prazer a gente falar sobre isso aqui com vocês. Então, Maia, você explicou muito bem, tá? Eu vou aqui tentar explicar um pouco o processo, como ele funciona, mas o lead é realmente isso, é todo aquele contato, quando você vai num site, está pesquisando por algum produto, ou lendo apenas procurando sobre alguma ideia, né? Você quer baixar um e-book, você quer baixar um artigo, e aí sempre pedem aquele e-mail, né? E a primeira coisa que você faz depois que você recebe o e-book, depois que você recebe o produto, o que que é? Você coloca ela para descadastrar, porque ninguém aguenta aquele monte de e-mails que as empresas ficam mandando para você, tentando te empurrar alguma coisa o tempo todo, né? Então, o lead são esses contatos que as empresas recebem de pessoas que nem sempre, e eu vou te dizer assim, na maioria esmagadora dos casos, não estão interessadas no seu produto. E aí, isso gera vários problemas para você como empresa. Por quê? Você tem uma quantidade enorme de leads, que não estão necessariamente interessados no seu produto, talvez nunca vão comprar de você, e você tem que colocar um enorme esforço da sua equipe de vendas para contactar essas pessoas diariamente. E o que acontece? Você perde dinheiro, porque você tem que ter uma equipe muito grande, você tem que contratar ferramentas muito caras para poder ficar mandando e-mail, para poder ficar atingindo esse público de uma forma que ele não é o seu público de verdade. Então, normalmente, as empresas trabalham esse marketing que a gente chama de inbound dessa forma. Você cria uma base de dados e tenta nutrir essa base de dados, de contatos, de leads,
com e-mails, com ligações. E isso funciona para alguns mercados, tá? Mas quando eu estou falando de vendas complexas, de vendas de alto valor agregado, isso não é a melhor solução. Então, o que a gente faz, né, no marketing baseado em contas? A gente inverte esse funil, tá? E quando a gente inverte esse funil, porque o funil de vendas tradicional, ele começa com a base lá em cima, que é a parte maior, e ele vai afunilando, né? No Até nosso chegar naquele lead quente, né? O lead aquecido. Exato, e é engraçado você imaginar aquele funil ao contrário, quanto dinheiro que você está jogando, e ele vai afunilando ao invés de aumentar, né? Então, a Não ideia é proporcional, o que você investe não é proporcional àquilo que não é você faz de conversão, né, em cliente. perfeito, mas não é proporcional. E aí, o que a gente faz? A gente inverte esse funil no marketing baseado em contas, tá? A gente pega esse funil e coloca a base dele embaixo, ou seja, ele é a última fase do processo, e em cima, né, que é a parte mais fininha, mais estreita, são contas selecionadas. O que são contas selecionadas? Empresas selecionadas. Eu sei que empresa A, B e C tem potencial para estar interessado no meu produto ou tem potencial para o meu produto ser de benefício para aquela empresa. Lembre-se que empresas são feitas de pessoas e, por mais que você trabalhe na mesma empresa que uma outra pessoa, você, como ser humano, tem ideias diferentes do seu colega, que está no mesmo departamento que você, seja financeiro, RH, marketing, qualquer departamento. Então, o que acontece? A gente agora está focado em contas, em empresas, tá? Então, quando a gente foca em contas, o nosso direcionamento, os nossos anúncios, a nossa força, né, de investimento, ela vai para aquela conta como um todo. Pode ser para a empresa toda, aí vai depender de cada produto ou de serviço, ou pode ser para um departamento específico. Então, vamos aqui usar um exemplo do financeiro, por exemplo. Vamos supor que eu tenha aqui um sistema para o departamento financeiro de uma determinada empresa, tá bom? Então, eu sei que eu tenho, por exemplo, aqui 100 empresas no Piauí que têm potencial para comprar o meu produto. E o que seria esse potencial? Aí é trabalho de pesquisa, tá? Aí você tem que saber tamanho da empresa, se eles têm recursos financeiros, se eles têm a necessidade, se eles têm algum problema, se eles têm algum projeto para implementar aquele tipo de solução que eu ofereço. E a partir daí eu crio uma lista junto com o departamento de vendas. Chamo vendas para o marketing e falo assim, olha, quais são as empresas que vocês estão indo atrás? E aí a gente começa a divulgar. E pode ser via divulgação na internet, e eu vou te dizer assim, tem vários recursos, o próprio LinkedIn, o próprio Facebook, o próprio Google, você pode escolher as empresas que você quer. O Edis faz isso, né? Exato, o Edis faz isso. Você escolhe assim, olha, eu quero pessoas que trabalhem no departamento financeiro das empresas A, B, C, D, E, E F, se G, você H. quiser, você pode colocar até a idade das pessoas. Idade, tudo, quantos anos de empresa, experiência, As tudo. empresas da Zona Sul, da Zona Norte, as empresas do Brasil, do Rio Grande do Sul, ou os lugares, o que é que você quer de Toronto, enfim. Exato, perfeito. Você pode Então, segmentar você seu. começa pela persona, né? Eu Exato, vi que você, tipo, quando você inverte o funil, você faz a persona. Então, a isso. persona é esse produto, você começa um exercício que a gente fica preguiçoso quando a gente foca no lead, e aí a gente não faz. É que empresa faz sentido oferecer isso. Então, você elege, aí eu acho que você passa. Aí eu estou te perguntando, porque isso Sim, aí que você está fazendo é praticamente uma mentoria. Faz de que conta que isso. eu sou uma empresa mentorada. Aí você aplica os questionários, na medida em que você tem o desenho da persona, você faz uma aplicação de questionário, de formulário, ou você divulga já direto isso, vrá, nas redes, dentro dessas estratégias que a gente está falando. Perfeita pergunta, né? Tem dois tipos de persona e uma delas é a que você está falando que as pessoas esquecem, tá? Que é a persona da marca. Então, as pessoas só focam na persona do contato, da pessoa que trabalha na empresa, mas tem a persona da marca. Qual que é o Sim. perfil daquela empresa? E para a sua pergunta direta, o que eu passo para eles não é o formulário. O que eu faço é o seguinte: quando você faz esse trabalho de pesquisa, você sabe que tipo de necessidade aquela empresa tem, então você cria uma mensagem para o seu anúncio, seja um vídeo, seja um banner, seja um post, seja o que for, ela ser direcionada para aquela necessidade daquelas empresas que você está querendo atingir. Então, eu vou te dar um exemplo aqui. Financeiro ainda, departamento financeiro de empresas do ramo de supermercados. Então, eu tenho lá todos os supermercados que eu quero que seja meu cliente.
Então, mas eu quero falar com as pessoas do departamento financeiro dessas empresas. Qual que é a dor dessas empresas que é em comum? Vamos dizer que eles têm uma dor em comum que conseguir calcular as perdas, né, que eles têm de furtos e etc., que acontece, e colocar isso dentro do sistema financeiro. E vamos dizer que eu ofereço essa solução. Então, eu já sei qual que é a dor deles. É, regularizar ou melhorar, diminuir a perda, né, e contabilizar isso. Então, eu faço um anúncio, né, que seja de vídeo, banner, qualquer coisa, baseado nessa dor deles. E aí eu começo a colocar essa propaganda na frente das pessoas que trabalham naquela empresa. E aí eu vou ativar o que neles? Eu vou ativar o interesse em saber mais sobre a minha empresa. E aí é quando eles vêm para o meu site. E no meu site eu tenho outros recursos, que aí a gente vai falar que são outras etapas do funil, que é para que o lead, aí a gente começa a falar um pouco de lead já, que é para que primeiro você gera o conhecimento sobre o seu produto, né? E aí você tem um lead que vem depois já sabendo quem é você, da dor que você vai resolver dele, e ele vem, vamos marcar uma reunião? Eu quero saber mais sobre o seu produto, explica mais sobre essa sua solução para mim, me dá uma proposta. Aí Então, você vai para o mano a mano, né? aí é mano a mano. Aí você humaniza o processo, né? Aí você deixa de ser bot Exatamente. e ser Porque robô. você melhora a qualidade desses contatos, desses leads que vêm para você. Ao invés de você estar... eu costumo usar sempre o exemplo de que fazer o funil do jeito antigo é você ter uma bazuca e tentar acertar uma formiga, né? Então, é Mas um esse funil exagero. do jeito antigo, ele ainda serve para o B2C, para consumidores? Serve muito e serve até para o B2B, dependendo se você tem um produto que é muito amplo, tá? Ele tem um mercado muito amplo, mas para o B2C ele funciona assim ainda. E a única coisa que eu diria é que eles precisam focar um pouco melhor nessa estratégia mais antiga, né, que a gente chama de inbound, precisa focar um pouco mais na forma como você se comunica com as pessoas. Por quê? Como eu falei lá no início, você coloca o seu e-mail, você só quer um e-book às vezes, você só quer ler um artigo, você não quer ficar recebendo propaganda. Muito bem. Olha, nesse gráfico, você pode falar do gráfico que a gente vai mostrando aqui? Sim, perfeito. São os 5 passos, né? O que a gente Isso, tem que tem nesses passos aí? Começa pela escolher os alvos em potencial, né? isso, Os exato. melhores clientes e engajados. Aí depois Isso. você pesquisa sobre a estrutura organizacional, é um resumo da entrevista, tá, gente? Com quem falar, quais são os stakeholders, o tamanho da empresa. Gente, stakeholders é todo o departamento, ou terceirizado, ou empresa, ou colaboração que tem relacionamento com a empresa. Os Perfeito. stakeholders são os departamentos, mas aqueles com muito poder de decisão que faz o negócio rodar também. Fui correta, professor? Perfeito, perfeito. Aí nesse gráfico, você desenha o fluxo de nutrição, ou seja, você prepara o caminho que os clientes seguem até chegarem ao fundo do seu funil de vendas. Você vai nutrindo de informação, você vai fazendo um embalde marketing. É você falar por que aquilo é importante, falar de números, falar de estatísticas, falar de dados, dar informação de mercado. Você atribui um valor àquilo, né? Você fazendo uma nutrição desse fluxo para poder tornar a jornada mais clara. Aí você produz esses conteúdos personalizados, as ofertas de campanha, que devem ser pensadas e customizadas para esses clientes, porque você já pode, na hora da abordagem, até falar um pouco sobre isso, se você tem essas campanhas, e observar a empresa na mídia e nas redes sociais, que é importante para continuar monitorando, para entender onde estão e onde querem chegar. E aí eu queria que você explicasse essa última parte para a gente encerrar, que como que faz essa observação na mídia. Perfeito. Olha, tem várias ferramentas que você pode fazer essa observação. Isso se chama social listening, né? Que basicamente é você ouvir o seu consumidor através das mídias sociais. Então, não precisa ter muito dinheiro para fazer isso, nem você, lógico, tem ferramentas caras que podem te auxiliar, mas hoje em dia você pega ferramentas gratuitas, até qualquer própria mídia social, você vai lá na parte de busca e coloca lá o seu produto, ou o seu serviço, ou a área que você atua. Voltando para o exemplo, se você trabalha com um sistema de perdas para o seu mercado, você coloca lá, na parte de busca da sua rede social, qualquer que você tenha, perdas em supermercados. E vai aparecer o que as pessoas estão falando sobre isso.
E aí você começa a fazer essa escuta ativa do que as pessoas estão falando sobre, não só sobre o seu produto ou sobre o seu concorrente, mas sobre o serviço que você oferece ou sobre a dor que você resolve. Então, é muito mais do que ouvir sobre a sua marca apenas, muito mais do que ouvir sobre os seus concorrentes, e é também ter essa escutativa sobre o ecossistema que você está inserido. Porque você vai encontrar as fragilidades, né, as fraquezas naquilo ali, e você pode modelar uma solução ou uma ferramenta ou um produto que vai resolver aquilo. Se você já está escutando aquilo, certamente teu cliente está no meio desse oceano aí. Perfeito. Tanto problema. Um oceano vermelho de problema. Muitos problemas, muitos. E as pessoas, quando elas vão para a rede social para falar de algum problema, elas estão pedindo socorro. E se ninguém escuta elas, ninguém consegue ajudar. Verdade. Ney, volta mais vezes. Sempre. Pelo menos uma vez só por chamar. mês, vai. Para de se mudar, de ficar zanzando em Toronto. Vai para um lugar, vai para o outro. Diz que quer mais. Gente, tem época que ele quer só natureza, aí ele muda para perto da natureza. Aí tem época que quero fazer uma coisa sabática. E ele se esconde em Toronto. O cara vive mudando, né? Um cidadão do mundo, Maia. Mas pelo menos você está só em Toronto, porque antes você estava mudando de país em país, né? Pelo menos agora essa mudança. Agora não pode, mas em breve. Tem novidades em breve. Verdade. Obrigada. É sempre bom falar com você. Sempre a gente aprende muito. Obrigada por trocar com a gente aqui, com os nossos internautas. Eu que agradeço o convite, Maia. Obrigado. Obrigada, querido. E olha